Olá! E aí, você quer aprender a desenvolver a tua primeira placa de circuito impresso para módulos de Arduino ou qualquer outro projeto de circuito que você queira desenvolver? Hoje nós estamos na nossa segunda aula da série de como construir tua primeira placa de circuito impresso utilizando o EasyJ. Eu te prometi que seriam 2 aulas, mas eu irei gravar mais de 2 aulas, porque eu quero te explicar tudo em detalhes para que você tenha capacidade de desenvolver a tua primeira placa de circuito impresso. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te desejar as boas-vindas. Caso você seja novo ou nova por aqui, meu nome é Diego Moreira. Eu já trabalho nessa área de desenvolvimento de produtos e projetos de robótica educacional, ensino, há mais de 10 anos. E durante esse período já participei de vários programas e projetos importantes do governo federal. E hoje eu gostaria de te convidar a ficar aqui conosco, acompanhar todas as séries, se inscrever no nosso canal do YouTube e assistir aulas todos os sábados às 20 horas. E claro, entrar no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição dessa aula. Então entra lá, porque lá eu consigo tirar dúvidas e trocar ideias sobre projetos com vocês e outras pessoas. Então eu te espero lá e vamos agora aprender como desenvolver a nossa primeira placa de circuito impresso. É o seguinte, na aula passada você aprendeu várias coisas interessantes nesse circuito que você está visualizando aqui agora dentro do ambiente do EasyJ. Você aprendeu comigo a fazer a organização do seu esquema eletrônico, como organizar a tua folha de projeto, a fazer as conexões elétricas utilizando os labels e vários outros conceitos que você acabou de ver na aula anterior. Só que hoje eu quero te ensinar a pegar esse esquema eletrônico e levar para dentro do ambiente de layout de placa de circuito para que você de fato faça uma placa como essa, para que você informe onde vai ficar o seu componente na sua placa, para que você faça a ligação das trilhas dos seus componentes, tudo isso agora nessa aula. Só que antes de nós fazermos isso, eu gostaria de te fazer uma pergunta que, se você tiver resposta para ela, você vai conseguir entender como desenhar a tua placa muito fácil, de uma forma muito simples. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que a sua placa de circuito impresso funciona como um sanduíche? E aí, você sabe realmente a resposta para essa pergunta? Talvez você esteja com dúvida, talvez você não tenha entendido a pergunta, mas eu quero te ensinar que realmente a tua placa de circuito impresso se parece com um sanduíche. E se você entender esse conceito que eu vou te ensinar agora, eu tenho certeza que você vai entender como fazer o desenho da tua placa de circuito impresso de uma forma muito fácil. Como eu sempre me proponho aqui, eu quero te mostrar isso de uma forma muito simples, de uma forma muito lúdica. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar por que a tua placa funciona como um sanduíche. Presta bastante atenção nesse desenho aqui desse sanduíche que dá água na boca. O que tem a ver um circuito com um sanduíche? Vem cá. Observa bem nesse sanduíche que ele tem aqui várias camadas. Ele tem uma camada de pão, uma camada de alface, uma de queijo, carne, presunto, tomate e pão. Certo? A tua placa de circuito impresso, ela também é formada por várias camadas. Talvez você não esteja vendo, mas a tua placa tem várias camadas. Eu quero te mostrar que camadas são essas. Eu vou te mostrar algumas dessas camadas. E aí, quando você junta todas essas camadas, você tem uma placa de circuito impresso. Ou seja, quando eu junto cada ingrediente desse, eu tenho um sanduíche. E aqui, quando eu junto cada partezinha, cada ingrediente, eu tenho uma placa. Preste atenção. Aqui são algumas das camadas, mas existem outras camadas também. Mas aqui eu vou te mostrar as principais para que você esteja preparado para desenhar a tua primeira placa. Eu tenho aqui as duas primeiras, que são as camadas de cobre superior e inferior. O que é isso? Camada de cobre superior e inferior são as camadas que irão te permitir desenhar as trilhas na parte de cima e as trilhas na parte de baixo. Ou seja, em uma placa dupla face, tá certo? O que é uma placa dupla face? Uma placa dupla face é uma placa que tem trilha em cima e trilha embaixo. Existem outras placas com mais camadas, mas eu não vou falar aqui. O foco da gente vai ser de 1 e 2 camadas. Então essas placas se permitem ter trilhas em cima e trilhas embaixo, e as trilhas de cima terão uma camada, que é a camada de cobre superior, e a trilha de baixo é a camada de cobre inferior, tá certo? Além disso, nós temos também uma camada múltipla. O que é essa camada múltipla lá dentro do EasyJ ou dentro de vários outros softwares? Camada múltipla significa dizer que é uma camada que representa esses furos de conexão dos componentes, tá? Quando você tem aqui um furo que ele está em uma camada múltipla, quer dizer o quê? Quer dizer que esse furo está conectado em mais de uma camada, certo? Um furo é o ponto de conexão, é o ponto de solda
da perninha do teu componente, ou seja, do pino do teu componente, com aquela região de cobre, seja ela de cima ou seja ela de baixo. Então, quando você diz que é uma camada múltipla, que esse furinho vai ficar numa camada múltipla, o programa entende que ele vai ter que colocar um furinho com uma representação em cima e com uma representação embaixo da placa. Ou seja, ele será um furo que permite a conexão de uma trilha de cima da placa com a trilha de baixo da placa. Então, às vezes você manda um sinal que vem por cima, ele vem, entra no furinho, aí sai por baixo. Por quê? Porque a trilha está conectada tanto em cima quanto embaixo, porque o furo é metalizado, ou seja, dentro do furo existe metal. E esse metal, ele faz ligação com a trilha de cima e com a trilha de baixo. Tá claro isso para você? E esses furos ficam na camada múltipla, tá certo? Você vai entender já já isso dentro do ambiente do EasyGA. Além disso, a gente tem também a camada de impressão superior e inferior. O que é isso? Camada de impressão superior e inferior são camadas que servem para você colocar os nomes dos componentes, algum desenho, a logo da tua empresa, tá? Os símbolos dos componentes que estão sendo impressos aqui na placa. Tudo isso pode ser impresso tanto em cima quanto embaixo. Para ser impresso em cima existe uma camada que é a top, que é a superior, e para ser de baixo tem a camada que é a bottom, que a gente chama, né, de inferior. Eu vou mostrar isso para você lá. Além disso, nós temos também uma camada de borda da placa. O que é a camada de borda da placa? A camada de borda da placa é uma camada que você seleciona e você faz um desenho de borda nela. Você faz um contorno. Por exemplo, eu quero desenhar uma placa no formato de um cachorro, igual como esse cachorrinho que eu desenhei, tá? Então eu vou na camada de borda e eu desenho exatamente o formato do meu cachorrinho. Na hora que a minha placa está sendo finalizada, a máquina vai realizar um corte. Então ela pergunta, nossa, onde é que eu faço esse corte, hein? Aí o sistema diz, você vai fazer o corte em todo o tracejado que estiver na camada de borda. Então a máquina vem com a ferramenta de corte e ela segue exatamente aquela linha de corte que você desenhou, tá certo? Eu vou mostrar isso para você agora. Para ficar mais fácil de você entender, eu quero que você veja esse conceito de camadas na prática comigo aqui dentro do ambiente do EasyGA. Para que você veja isso, olha só como é que tudo isso funciona. Olha aqui dentro do ambiente. Aqui eu tenho um Arduino, que é essa mesma placa que você está visualizando na minha mão e eu fiz questão de trazê-la. Aqui do lado direito, presta atenção nisso. Eu tenho uma opção de camadas. Aqui estão todas as camadas da minha placa, certo? E olha o que eu vou fazer aqui nessa opção aqui de distância. Eu vou colocar a distância entre camadas. Eu vou dizer que eu tenho uma distância de 5 entre cada camada. Tá vendo que agora eu tenho um sanduíche? Volta lá no nosso sanduíche. Aqui eu tenho o meu sanduíche de ingredientes alimentícios. E aqui eu tenho também o meu sanduíche. Por isso que eu falei para você que a nossa placa se parece com um sanduíche. Eu quero te mostrar cada ingrediente desse. Quem aqui é o presunto, o queijo, a carne e as outras coisas, quem é o pão, né? Para a gente entender isso melhor, observa bem que aqui eu tenho as camadas. A primeira coisa que eu vou desabilitar é o 3D dos componentes. Então eu vou clicar aqui e vou desabilitar essa camada. Esse conceito de camada basicamente é o quê? São camadas mesmo. É que nem o nosso corpo. Nós temos várias camadas. Nós temos a pele, o músculo, os órgãos e por aí vai. À medida que eu vou colocando uma coisa sobre a outra, eu vou formando aí o nosso corpo, né? Até chegar lá no esqueleto. Então aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho várias camadas de várias coisas que juntas formam a nossa placa. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é essa camada que você está visualizando, que tem o desenho aqui. Tá vendo que tem uma camadinha com vários símbolos branco? Deixa eu dar o zoom aqui próximo. Olha só, onde tem os nomes aqui, tem o símbolo do robozinho que eu coloquei aqui, que eu falei que você poderia colocar um desenho. Essa camada é a camada superior de impressão, que é aquela camada que eu falei, que você imprime os nomes, os símbolos, tá? Então, por exemplo, essa camada é a Top Silk Layer. Top Silk é o quê? É a camada de impressão. Silk é impressão, top superior e layer é camada. Camada superior de impressão. Então eu vou desabilitá-la e você vai ver que ela vai sumir. É como se eu estivesse tirando o pão. Tá? Eu vou tirar o pão. Tirei o pão. Aí eu tirei o pão, ficou quem? Ficou o alface. Quem é o alface? Essa camada aqui. Quem é essa camada? Essa camada ela é conhecida, que é uma outra camada também, ela é conhecida como Top Solder Mask. O que é isso? É uma máscara de solda superior. Observa que essa placa ela está na cor
azul. Isso aqui é porque existe uma máscara de solda. O que é isso, Diego? É uma camada que receberá um verniz para proteger o teu cobre. Então perceba o seguinte, abaixo dessa camada, Top Solder Mask, a cobre. Vamos ver o cobre rapidinho. Tá vendo que eu já tenho acesso ao cobre aqui? Então essa camada ela serve para evitar que o teu cobre se oxide, ela funciona como um verniz de proteção. Então é por isso que nós precisamos dela, para garantir essa proteção na nossa placa. Deixa eu trazer a nossa placa mais para cá. Essa camada, ela pode ter várias cores. Ela também ajuda a deixar a tua placa mais bonita esteticamente. Além de proteger, ela também tem uma cor que deixa a tua placa mais bonita. Existem várias cores. Verde, que é um padrão desde a época da Segunda Guerra Mundial. Tem a vermelha, amarela, branca. Você é quem escolhe as cores. Então preste atenção. Eu vou desabilitar essa opção. E a gente tem acesso aqui aos pads, tá certo? Olha só, aqui eu tenho os pads. Tá vendo que eu tenho a camada de conexão dos meus componentes? Olha só, dos meus pads aqui. Então aqui é uma camada também que representa os pads de conexão. Os pads são esses furinhos que você está visualizando aqui. Deixa eu trazê-lo mais para cá. São esses furinhos que você está visualizando aqui, onde está passando meu mouse. É aqui onde a solda ficará depositada para fazer a união do pino do componente com a região de conexão da placa, com a trilha, tá certo? Vou desabilitar essa camada também. Agora nós temos acesso a uma região de cobre. Então aqui está o cobre e tem todas as tuas trilhas da camada superior. Então aqui é o cobre, é a layer de cobre superior. Lembra que eu falei que nós tínhamos aqui uma layer? Olha só, camada de cobre superior, essa daqui. Então aqui está a nossa camada de cobre superior. Eu vou desabilitar. Veja que aqui estão todas as trilhas, tá certo? Vamos lá fazer o processo de desabilitação. Desabilitei. Agora olha só. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um substrato, tá? O que é um substrato? O substrato ele é o meio da placa. É um material que separa as trilhas de cima das trilhas de baixo, ou seja, separa o cobre de cima do cobre de baixo para uma placa de dupla face, tá certo? Ele geralmente pode ser de fenolite ou fibra de vidro, tá certo? Nós temos essas duas possibilidades. Então, o que é que acontece? Geralmente, essas placas que vêm da China, elas são produzidas de fibra de vidro, beleza? Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou desabilitar também, vamos lá. E agora aqui eu tenho acesso o quê? Ao cobre da parte inferior. Então, veja que eu repito, eu tenho a camada de cobre inferior agora, que fica abaixo da camada de substrato. Eu vou desabilitar porque eu já te mostrei agora as trilhas. E aqui o processo se repete. Eu vou ter os pads, como eu já te mostrei, que é da parte inferior, onde a gente solda os componentes. Vou desabilitar. E aqui eu tenho a máscara de solda inferior. Olha só a máscara de solda inferior para proteger o cobre da parte inferior. Tá claro isso para você? Então, vou desabilitar. Pronto, eu desabilitei. Essa camada ela não mostra nada impresso, porque eu não coloquei nada, então por isso que ela não está mostrando nada aqui para a gente. E agora eu vou habilitar tudo de novo. Pronto. Olha que bacana. Acabei de mostrar para você o conceito de como as camadas funcionam. E a gente precisa entender esse conceito porque é assim que a gente vai trabalhar dentro do ambiente do nosso EasyDA, para que nós sejamos capazes de desenhar a nossa primeira plaquinha, igual como eu estou te mostrando aqui. Então, para a gente entender isso melhor, vem aqui comigo para dentro do ambiente do EasyDA, que eu vou te mostrar agora o passo a passo para você fazer a exportação do teu esquema eletrônico e para que você comece já aqui comigo a fazer esse desenho. Vamos lá? Olha só como é que a gente vai fazer isso. Aqui nós temos o nosso ambiente. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na opção de Design. Aqui, quando você acessar essa opção, você vai observar que existem duas opções aí. Tem Converter para PCB e Atualizar PCB. Eu vou te explicar em detalhes como é que tudo funciona. Converter para PCB é quando você termina de construir o teu arquivo e você precisa transformar esse arquivo em um projeto de placa. Então você clica aqui. Como é a nossa primeira vez, perceba que não tem nenhum projeto de placa aqui criado, um arquivo. Você vai clicar aqui em Converter.
A outra opção, atualizar PCB, funciona da seguinte forma. Imagina que tu fez o desenho de uma placa, você já fez uma parte, e você observou que estava faltando aqui um resistor e outro LED. Aí você veio, atualizou aqui o projeto. Então você atualizou aqui esse projeto do esquema. Só que essa alteração aqui não foi alterada na placa. Ou seja, você precisa atualizar o que foi feito aqui para o arquivo da placa. Então você vem nessa opção de atualizar PCB e tudo que foi alterado aqui nesse arquivo, ele vai alterar lá no arquivo de projeto da placa, entendeu? Então é assim que essas duas opções funcionam. E agora, como a gente não criou nenhum arquivo ainda, eu vou vir aqui em converter para PCB, e você vai ver que ele vai converter de fato o nosso arquivo para PCB. Quando você faz essa conversão, presta bastante atenção. Ele abre essa janela para você, dizendo que ele está criando uma nova placa, uma nova PCB. E aqui ele está dizendo o quê? Esse projeto, Diego, ele vai ser criado na unidade de milímetros? Sim, mas caso você queira alterar, você altera. Aqui eu quero trabalhar em milímetros. Aqui ele está me informando, ele está me perguntando, esse projeto ele vai ser em quantas camadas? 2? Sim, mas você pode escolher uma, pode escolher 2. Aqui ele te permite até 34 placas. Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou deixar aqui para você alguns textos para você ler por curiosidade, porque que tem placas que são com mais de 2, como é que elas funcionam, tá certo? Tem muita curiosidade interessante sobre isso. Vou deixar com 2. Aqui eu tenho uma opção também de borda. O que é isso? É o formato da minha borda. Aqui ele está perguntando se é uma borda retangular. Você pode deixar a borda retangular, que ele vai criar a borda aqui, olha só, retangular. E aqui ele está dizendo o início e o fim da tua borda, né? O ponto de coordenada inicial XY. 7 e 63 são as minhas coordenadas iniciais. E aqui é a largura e a altura da minha borda. Então, vou clicar aqui em aplicar. Ele vai deixar os componentes aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa borda, que é onde ficarão todos os meus componentes. É aqui onde será feito o corte do formato da tua placa. Lembra que eu falei que aqui tinha o formato do cachorrinho? E nós teríamos uma borda, uma camada só para isso, para fazer esse corte nesse formato? Pois é, fica nessa camada aqui de cor rosa. Eu vou apagar, porque depois a gente vai fazer isso no final. E aqui eu quero mostrar para você onde estão todas as camadas. Aqui estão todas as camadas que eu te ensinei. Camada top layer, que é a camada de quê? De cobre superior. Bottom layer, camada de cobre inferior. Top seal, que é a camada de impressão. É por isso que você está vendo aqui os componentes com seus símbolos em destaque. Por quê? Porque eu estou com ela aqui selecionada. Então, essa é a camada onde tudo que eu colocar nela será impresso na minha placa. Camada bottom é o que vai ser impresso na camada inferior. E aqui eu tenho a minha camada borda, que é a camada onde a gente vai desenhar a borda de corte, tá certo? Você vai entender como é que isso funciona agora. Eu vou começar aqui deixando aqui na opção de bottom layer, que é para que eu desenhe todas as trilhas e que essas trilhas fiquem na camada inferior da nossa placa. Preste atenção. O que você vai fazer primeiro? Esse comando que eu estou fazendo é o pan. Basta você clicar aqui com o scroll do mouse e fazer esse movimento, tá certo? Olha o que eu vou fazer. A primeira coisa é organizar os LEDs, tá certo? Vem aqui e olhe quem é cada LED. LED vermelho é o LED 1, o 2 é o amarelo e o 3 é o verde. Então fica do LED 1, LED 2, LED 3. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar um LED aqui. LED 2 eu vou colocar aqui, vou começar a organizar. E vou colocar o LED 3 por aqui. Eu vou tentar organizá-los aqui para ficar de uma forma bem bacana aqui, para a gente começar a desenhar o nosso projeto. Olha só. Perceba que eu estou colocando eles com a distância de mais ou menos 2 quadradinhos, tá? Para que fique realmente, para que a nossa placa fique realmente bem alinhada, tá? Fique com um design legal. Então, vou colocar mais ou menos aqui no centro, olha só. Só para eu ter certeza que eles estão alinhados, e vou subir aqui mais ou menos 2 quadradinhos, tá certo? Tem várias formas de você organizar a sua placa. Aqui é só uma dica que eu estou deixando de layout para você. Olha só, se eu pegar esse daqui, eu posso trazer o centro dele mais uma vez para alinhar com esse, e pronto, eu estou tendo a certeza que eles realmente estão alinhados. Então, eu vou trazer de volta aqui 2 quadradinhos em relação à borda do LED, pronto.
e que eu já fiz o alinhamento desses componentes. Eu vou pegar aqui esses resistores e já eu organizo cada um deles. Primeiro eu vou me preocupar aqui em organizar o header. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar o header aqui, tá certo? Eu vou puxar mais ou menos ele aqui no centro. Olha essa linha vermelha que fica aqui, como eu vou centralizar bem no meio desse terminal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer um pouquinho para quê? Para dar espaço para quando eu for colocar os nomes aqui, para eu identificar os terminais de cada um desses furinhos aqui, tá certo? Eu vou colocar aqui esse nomezinho mais para cá. Pronto. Vou alinhar aqui nesse ponto. Vou colocar mais para cá, mais ou menos aqui, pronto. Vou deixar aqui, olha só, isso é questão de organização, você pode começar a mexer, tá? Vou clicar na letra R e vou rotacionar esse componente, esse resistor, e vou colocá-lo aproximadamente aqui, tá? Vou pegar esse componente aqui, que é o R2, vou girá-lo e vou trazê-lo para cá. Pronto. Vou ver qual é o melhor local, vou puxá-lo para cá, pronto, e vou organizando. A minha ideia é deixar o mais organizado possível, deixa eu puxar esse componente para cá. Vou tentar deixá-lo aqui nessa linha, só por questão de organização mesmo. E vou fazer isso para o outro também. Como? Eu vou tentar trazê-lo aqui para o centro. Preste atenção, trouxe, olha só. E agora eu vou trazê-lo para cá. Tem várias formas de você organizá-lo, certo? Isso aqui é só uma questão de organização pessoal. Pronto, coloquei ele aqui mais ou menos nessa linha. O outro também está mais ou menos nessa linha, com quase a mesma distância, tá? E agora eu vou pegar esse componente. Deixa eu dar um Ctrl Z, vou pegar esse componente e vou colocá-lo aqui. Pode fazer com bastante calma, isso aqui é importante para você treinar a organização. Vou colocá-lo aqui. Este aqui é o R3. Mas eu estou percebendo que é melhor eu trazer o R3 para cá e colocar o R2 diferente aqui. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Pronto, o R1 aqui em cima, o R2 aqui do lado para ficar mais perto do LED dele, tá certo? E o R3 eu vou colocar no outro lado para que ele fique próximo ao LED R3. Isso tudo que eu estou fazendo com você talvez demore um pouco mais, mas é importante você ver, porque isso aqui é uma análise de organização. Eu sempre digo para você que você precisa fazer toda essa análise de como vai ficar organizado, como ficarão organizados os teus componentes. Por quê? Essa análise é muito importante. É um processo que vai facilitar a construção, o desenho da tua placa de circuito impresso. Eu sempre costumo dizer que esse processo de desenhar as trilhas e organizar os componentes é como construir uma cidade. Uma cidade ela é composta por quê? Por prédios e avenidas, ruas. Aqui é a mesma coisa, só que os prédios são os nossos componentes eletrônicos, as casas também são os componentes eletrônicos. E as trilhas são as vias, são as avenidas, é por onde os carros, os elétrons circulam. Então, se você cria uma cidade muito bem planejada, vai ser muito fácil desenhar as trilhas, desenhar as ruas. O trânsito irá fluir bem, ou seja, os elétrons irão fluir bem pela tua placa. Então, por isso que essa etapa é muito importante. Beleza? Então, anota essa dica muito simples, porque vai te fazer entender a desenhar melhor a tua placa de circuito impresso agora. Então, vamos continuar aqui a nossa organização. Preste atenção. Já coloquei aqui o componente, olha só, alinhei aqui. Mudei aqui o layout, tá certo? Vou trazer, olha só, essa linha que aparece aqui em cruz. Eu estou alinhando aqui para quê? Para eu ter a certeza que está tudo bem alinhado. Olha só como foi que ficou. Percebe aqui que nós já temos aqui um alinhamento dos componentes. Como é que eu tenho essa certeza? Vamos clicar aqui e vamos clicar aqui em visualizar o 3D. Olha só como... Aqui é só uma ilustração, mas percebe que ele já apresenta para você aqui um ambiente mais alinhado? É mais ou menos assim que irá ficar a nossa placa. Eu não vou falar do 3D agora para você, porque eu vou falar isso em detalhes na próxima aula. Vou te mostrar também como você organiza tudo isso aqui. Vou fechar aqui. Agora a gente vai fazer o desenho das nossas trilhas. Como é que eu vou fazer o desenho das trilhas? Você vem aqui, clica nessa opção em Track, e você vai começar a fazer as conexões dos componentes. Eu vou começar por aqui. Olha só, aqui eu tenho a conexão do LED vermelho, né? do LED verde, que é o LED 3. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico e clico aqui. Olha essa coisa interessante. Preste atenção. Vou clicar aqui em Escape e vou clicar aqui nessa trilha. Perceba que essa trilha
é uma trilha que tem 0,254 milímetros de largura. Aqui eu posso aumentar, eu posso colocar, por exemplo, 0,5, vamos lá, 0,5. E a minha trilha aumentou. Nossa, eu acabei colocando um valor muito maior, 0,5. Vamos lá, pronto. Perceba que a minha trilha aumentou bastante, né? O tamanho da trilha é configurado com base na quantidade de corrente que circula sobre ela. Eu não vou colocar aqui agora quais são os valores recomendados, porque eu vou deixar uma tabelinha aqui embaixo, você vai ver essa tabela de recomendação e você vai trabalhar com as larguras de trilha com base nessa tabela que eu vou deixar, tá certo? Mas tem toda uma tabelinha para você seguir e geralmente é recomendável você utilizar essas larguras. Aqui, como são correntes muito pequenas, é para um módulo de semáforo que vai ser acionado apenas um LED, 0,254 será a distância recomendável que nós iremos utilizar para esse projeto. Então, vou colocar 0,254. Pronto. Fiz essa conexão e agora eu vou fazer a conexão com outros pontos. Olha só, vou configurar aqui agora a trilha. Vou fazer a ligação para o LED 2. Perceba uma coisa interessante. Observou que toda vez que eu clico aqui na trilha e vou fazer uma curva com ela, a minha curva é no ângulo de 45 graus, olha só, ângulo de 45. Isso aqui é algo também que é recomendado, tá certo? É sempre recomendável que essas curvas elas sejam de 45 graus. Tem gente que às vezes quer vir aqui, deixa eu mostrar logo para você, quer vir aqui, quer colocar uma linha com curva de 90 graus. Aí vem aqui, clica e quer fazer uma placa assim, com curvas dessa forma, de 90. Só que, de acordo com as boas práticas de construção de placa de circuito impresso, os próprios especialistas em placas não recomendam que você faça esse tipo de curva de 90, porque isso traz sérios problemas de sinais elétricos para a sua placa. Como o objetivo dessa aula é ser simples para você aprender a desenhar, eu não vou falar sobre isso, mas eu vou deixar alguns links de leitura para você se aprofundar, para você ler por curiosidade. Então deixa aqui 45 graus e vem aqui desenhar a tua trilha. Vou clicar, vou desenhar a minha trilha, pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse outro ponto, olha só. Vou vir aqui e vou fazer a conexão aqui da minha placa. Vamos ver? É esse ponto? Eu vou fazer a conexão no caso desse ponto aqui, vamos lá. Com esse ponto, olha só, acabei de fazer a conexão. E vamos ver o que é que falta. Vamos ver o que é que está faltando. Bem, acabamos de fazer essa ligação. Vamos olhar aqui GND. Eu não vou ligar os GNDs agora. Vou ligar primeiro esses terminais. Vou clicar aqui, vou começar a interligar os componentes nos seus terminais. Olha só. Vou vir aqui com essa trilha. Perceba que ela está pedindo para eu fazer conexão lá em cima. Quando eu venho aqui com a trilha, perceba que se eu quiser passar essa trilha aqui por cima, ele não me permite. Por quê? Porque o EasyJA tem um mecanismo de proteção, que evita que você passe uma trilha sobre a outra para evitar curto. E esse elemento, ele está por aqui. Pronto, está aqui. Conflito de roteamento. Bloquear. O que é isso? Quer dizer que se você vier aqui e tentar passar uma trilha por cima da outra, para gerar um curto, ele bloqueia, ele evita. Então isso é uma forma de proteger você. Beleza? Então o que é que você faz? Você muda de caminho. Olha só. Mudei de caminho. Venho por aqui. E faço a minha conexão. Pronto. Acabei de fazer a minha conexão. Clico aqui. E vou continuando. Vamos lá, o que é que eu vou fazer? Esse ponto eu vou trazer para ser conectado em outro canto. Que canto é esse? Lá na região do ponto amarelo. Eu vou trazer aqui para cá. Vamos lá. Vou trazer. Passei por aqui. Faço uma curva. Clico. E cheguei. Pronto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é o seguinte. Eu tenho que trazer esse ponto aqui e ser conectado aqui. Só que como é que eu faço isso? Eu tenho várias formas de fazer isso. Uma delas é o seguinte. Seria eu melhorar a organização. Para quê? Para que eu venha com ele por aqui e chegue até aqui. Porque tem outra forma de fazer, que é trazendo aqui por fora. Tá certo? O que é que você faz? Você pode clicar aqui e mexer aqui nessa trilha aqui, para que você passe com ele aqui de lado. Olha só. Você pode passar com ele aqui de lado,
mexer um pouco aqui na distância, tá certo? Tem muito cuidado para não deixar essas trilhas muito próximas, para que não dê conflito na hora, tá certo? Tem várias coisas que você pode fazer. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma curva aqui com essa trilha para ficar mais simples para você, como é a sua primeira placa, vamos fazer de uma forma mais simples, bem mais didática. Olha só, cliquei aqui, fiz uma curvinha, desci, venho com ela até aqui, pronto. E aqui eu acabei de fazer a conexão. Olha o que é que eu vou fazer agora. O que tem para eu conectar agora, nesse momento, são apenas os pontos de GND. Como é que eu sei que eles faltam, como é que falta realizar o processo de conexão para eles? Porque tudo que falta ser conectado fica essa linhazinha aqui, tá vendo? Tem uma linhazinha. Então todos os GNDs ainda não foram conectados. Eu não vou fazer essa conexão agora, a gente vai fazer isso na próxima aula. Só que agora eu quero trabalhar aqui com você as camadas. Perceba que eu estou desenhando tudo nessa camada. Agora eu vou mudar de camada, eu vou para a camada de borda. Perceba que quando eu estou nessa, as minhas trilhas ficam em destaque. Por quê? Porque tudo que está nessa camada vai ficar em destaque para eu trabalhar. Aqui, agora, o que ficará em destaque vai ser o quê? Essa região rosa, que é a camada de borda. Então, se eu clicar aqui em Track, quando eu for desenhar, eu já não vou mais desenhar uma trilha. Eu vou desenhar o que? A borda de corte da minha placa, olha só. Eu vou vir aqui, deixa eu ver qual é o melhor ponto, é esse daqui mesmo. Deixa eu ver. Vamos lá. É esse ponto aqui. Vou desenhar daqui, qualquer coisa eu diminuo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Na verdade, dá para eu desenhar aqui, né? Pronto, tá aqui. Vou clicar aqui. Vou clicar nessa região. Vou subir, olha só, vou subir aqui, e aqui eu vou vir até esse ponto, que eu sei que é aqui, que está alinhado com o lá de baixo. Eu acabei de fazer aqui a minha ligação. Então eu acabei de desenhar o quê? Eu acabei de desenhar a borda da minha placa. Esse é porque eu estou na camada de borda, então o que é que eu faço? Eu vou vir aqui para você ver como é que sua placa vai ficar. Vamos ver o 3D dela. Olha como a nossa placa está bem simétrica, está com os componentes bem organizados. Tá vendo isso como está interessante? Olha que bacana. Só que perceba uma coisa que eu quero mexer aqui com você para você continuar trabalhando o conceito de camadas. Percebe que esse conector ele está na parte de cima? Como é que eu faço para mudá-lo, para que ele vá para a parte de baixo? Eu vou te mostrar isso. Vem aqui comigo para você entender. Vou fechar e vou vir aqui, tá certo? Vou vir aqui, seleciono, só que em vez de ele ficar na camada Top Layer, eu vou dizer que ele vai para Bottom. Olha a cor dele, que ele vai ficar. Ficou verde, que é essa camada aqui, olha só. Percebe que quando eu clico ele fica em destaque. Vou voltar lá, vou pedir para visualizar em 3D. Olha o que foi que aconteceu. Agora ele será soldado aqui. Para quê? Para que quando eu for utilizar esse módulo na minha protoboard, eu possa conectá-lo e os LEDs fiquem apontados para cima. E aí eu consiga utilizar o meu módulo na própria protoboard, por exemplo. Tá certo? Olha que interessante como é que foi que ficou o nosso projeto. O que é que acontece? Essa aula você aprendeu a fazer o trabalho com as trilhas, você entendeu como é que eu configuro a largura da trilha, como é que eu faço a organização do layout dos componentes, por que eu preciso organizar o layout. Falei para você que o layout é como uma cidade, com seus prédios e avenidas. Falei para você também sobre o conceito de camadas. Você trabalhou aqui comigo a camada top, a camada bottom, que é onde ficam as trilhas de conexão na parte inferior. Você trabalhou a camada bottom silk, que é onde ficará o meu componente para a parte inferior. Você trabalhou aqui vários conceitos interessantes, até mesmo o conceito de borda, desenhando a tua primeira borda para ser feito o corte nesse formato. Agora na próxima aula, eu já quero que você clique aqui, porque eu vou te ensinar mais coisas. Eu vou te ensinar como a gente vai organizar esses nomes, como é que a gente vai colocar o nosso logo, tá? A gente vai colocar um logo aqui do Open Source, porque esse projeto eu vou deixá-lo aberto para você utilizar. A gente vai organizar os nomes, colocar nomes nos pads, tudo isso na próxima aula, para que realmente você aprenda tudo.
Na próxima aula eu vou falar também sobre o conceito de malha de aterramento. Por que ela é importante, como é que nós vamos utilizar, o que é essa malha de aterramento e muito mais. Então, se você está curioso, se você quer realmente entender como fazer a tua primeira placa de circuito, vai lá para a próxima aula que tem muito que você aprender e lá também a gente vai falar sobre 3D. Tua placa em 3D, como você configura, como você organiza. Beleza? Então, mais uma vez eu agradeço. Fica aqui comigo, se inscreve para que todos os sábados você tenha uma aula comigo às 20 horas. E eu te espero agora na próxima aula dos nossos projetos de placa de circuito impresso. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.